Alô? Som. Alô? Som. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estamos aqui novamente para o nosso Evangelho no Lar, transmitido pelo Facebook. Boa tarde também aos internautas, né, que estão nos assistindo. Com muito carinho, estamos aqui reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar deste mês, que não pudemos fazer no domingo passado em função de uma atividade que tivemos que realizar, mas hoje estamos aqui e vamos dissertar sobre o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, mas especificamente sobre a questão de como a gente pode distinguir os espíritos que são espíritos que trazem comunicações sublimes, comunicações, digamos, verdadeiras, né, se a gente pode chamar assim, e aqueles espíritos que são espíritos pouco esclarecidos, que trazem mensagens não tão de cunho moral, né, de uma moral muito elevada. Então vamos fazer essa distinção. E hoje temos a presença aqui, né, muito feliz, do nosso amigo Rui Ricardo, de seu Arlindo, além de Wilma, nosso querido Renato e nossa amiga Graça, que vão justamente dividir conosco o nosso estudo da tarde de hoje. Então, como de costume, né, vamos passar para a Wilma, que faça as suas considerações iniciais e a prece de início, ok? Muito obrigada. Graças a Deus, boa tarde a todos. É com muita alegria no nosso coração que nós nos reunimos mais uma vez em nome de Jesus, em nome dos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, para o nosso Evangelho no Lar, esse alimento tão importante para a alma, e a alegria é muito grande. E em nome de Jesus, nós convidamos a todos, os que nos assistem também, para acompanhar com a nossa oração. O nosso carinho ao nosso querido amigo Rui Cabral, que está nos assistindo em Manaus. Senhor, no silêncio desta prece, nós vamos te pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos e prudentes, e vermos além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Feche os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca a todas as calúnias, a todas as maldades, para que somente de bênção se encha nossas almas. E que sejamos tão bons e tão alegres, Jesus, que todo aquele que de nós se aproxime sinta a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor,
para que no decurso desse dia nós possamos te revelar a todos. Graças a Deus. Então, inicialmente gostaria apenas de fazer prestar uma informação. É que nós combinamos que iríamos ler os itens de 6 a 10. Só que nós achamos que assim nós temos um tempo um pouco não muito extenso e também precisamos dar tempo para que todos possam fazer as suas considerações. Então vamos fazer o seguinte: vamos ler os trechos números 6 e 7 e vamos pular para o item 10, que é justamente o pertinente às questões dos profetas, dos falsos profetas, que estão na erraticidade, que são os espíritos, que são aqueles que, digamos assim, com as suas informações, com as suas mensagens, não são aqueles espíritos que têm um caráter moral muito elevado. Então é por isso que nós queremos dar prioridade aqui à questão de como a gente reconhecer os espíritos que são os bons dos espíritos pouco esclarecidos. Então vamos pedir ao nosso querido Renato que faça a leitura dos itens 6 e 7 e posteriormente vamos passar para a Assunção, que irá ler o item 10. Não acredito em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, pequenos ainda. Não acredite em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, versículo 1, primeira epístola da 6 a versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns ergueram-se a dizê-lo, vem, gente, eu estou triste. Dando continuidade, por um pequeno problema técnico de óculos, continuaremos. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia, vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazer passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade,
e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, nós vamos agora partir para o item 10, que fala dos falsos profetas da erraticidade. Está aqui se referindo aos espíritos. Então, ele diz o seguinte: aqui no caso, nós vamos abordar uma mensagem do espírito Erasto, discípulo de São Paulo, que foi proferida em Paris em 1862. E ele diz assim: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor fascinarem àqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e pelo bom senso,
e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que, todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina, cujo número de adeptos diminua progressivamente, seja mais verdadeira do que outra, que veja os dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repelissem com descendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtêm e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores dos grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. E ele faz um pequeno comentário aqui, o editor, dizendo assim: veja-se a introdução, o parágrafo 2º, Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos, como também o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, da Obsessão. Então, meus amigos, uma mensagem muito forte, né, do Espírito Erasto. E vamos agora passar para as nossas considerações de nossos queridos amigos. Seu Arlindo, por gentileza. Uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para mim, pessoalmente, poder voltar a este convívio fraterno que nos abriga sempre
e podermos juntos reflexionarmos sobre a importância do Evangelho na vida de cada um de nós. As lições trazidas para nós nesta tarde sem sombra de dúvida, é de muita luz e, por conseguinte, de muita advertência também. Porque, sem sombra de dúvida, a missão dos profetas, enfim, a missão dos bons espíritos, junto a cada um de nós neste planeta Terra, principalmente nos tempos atuais de transformação, de mudanças muito acentuadas, é de muita importância para todos nós. Mas nós precisamos, então, termos muito cuidado diante da mensagem que chega, das fontes também que nos trazem essas mensagens, e podermos, então, fazermos as nossas avaliações de forma consciente, de forma adequada, para que nós possamos, então, seguir o roteiro recomendado pela mensagem. Então, temos que ter realmente muita vigilância, temos que ter, primeiramente, muito cuidado, obviamente, né, no que tange a missão dos profetas, enfim, dos bons espíritos que estão do outro lado da vida. Quer dizer, precisamos ter essa compreensão e observarmos tudo que chega e tirarmos então as nossas conclusões para que possamos então fazermos os nossos encaminhamentos a partir de nós no dia a dia das nossas vidas. Isto apenas de forma geral no que pertine ao item 8. E gostaria então de fazer aqui uma interação assim com outros companheiros, para que eles pudessem, de forma mais detalhada, acrescentar mais alguma coisa nesse primeiro momento da missão dos profetas e dos bons espíritos. Bom, boa tarde a todos e a todos que estão também nos assistindo através do Facebook. O Paulino já, na sua exposição, já colocou muito bem. Há um cuidado muito grande, eu chamaria a atenção aqui, principalmente para a palavra racionalidade. E essa palavra, o nosso querido professor Rivail teve todo o cuidado, e quando mencionado ainda na nota de rodapé, onde se chama a atenção para o livro dos médiuns, é que o nosso querido professor Rivail sai em busca então da confecção deste livro e desse trabalho maravilhoso em 58 regiões na França, para buscar então a autenticidade e com racionalidade buscar a fé e inclusive aqueles propósitos que adivinham de grandes espíritos, que certo ele estava de que estavam dando as informações, mas só que ele queria corroborar em cada uma dessas informações que tivesse então a autenticidade maior e que comprovado então pudesse ser escrita e decodificado ali, para que tivéssemos a oportunidade de quase 200 anos depois estarmos acompanhando tudo isso. Mas ainda mais, quando nós falamos a questão da ignorância, às vezes que somos colocados, iniciados então neste orbe, para que tenhamos o prosseguir e tenhamos então o nosso aprimoramento, em sendo colocados ainda dentro da nossa ignorância, vamos paulatinamente ou gradualmente absorvendo algumas informações, e dessas informações vamos produzindo aquilo que vamos poder estar mostrando no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Bom, mais ainda, muitos de nós ainda imaginam, diante disto que já foi lido, e o Erasto colocou, nosso irmão Erasto colocou muito bem, de que não há preocupação só com aquilo que estamos expressando, mas há preocupação também com o conteúdo,
qual o conteúdo que está sendo informado. E este conteúdo realmente vai servir para a evolução, vai servir para as nossas reformas, os nossos chamamentos internos. Então, isto, às vezes, diante dos títulos, diante do egocentrismo de muitos, esses irmãos são passados ainda nesta ignorância, dentro da ignorância, são passados a estar querendo ser exaltados ou continuar a ser exaltados quando de sua passagem. Até porque nós sabemos, ninguém vira santo só porque desencarnou. Então, aquilo que se fazia aqui, com o potentado que existia, com o poder que existia, quer outros levarem então para além túmulo, além ou para a erraticidade, mostrando-se ainda com todo aquele seu poder de conquista, ou aquele seu poder de mando e assim por diante. E não é bem isso. Nós sabemos que o menor pode ser um dia reconhecido e o exaltado pode ser humilhado com toda certeza, não humilhado por outros que assim o queiram, mas humilhado até pelas ações pequenas que ele possa então prosseguir construindo ou desconstruindo, né? Então isto é que nos chama muito a atenção, e por isso o nosso professor Ivail, que nós estamos mais uma vez comemorando já neste ano, a partir de amanhã aqui já começamos então com as nossas palestras, já falando sobre todo o seu trabalho, e uma das coisas mais interessantes está dentro desse contexto, é que Suassi e outros irmãos chegaram a dizer de que ele havia adquirido um doutorado em medicina, enquanto ele nunca pisou numa faculdade de medicina, nunca sentou-se num banco de medicina. Então, isto é bom que vejamos também e acompanhemos isto, né? Este caráter, então, deste pedagogo, deste cientista e principalmente deste ser que veio metodologicamente cumprindo tudo aquilo que a ele fora entregue. Agradecemos então esta oportunidade do nosso irmão Erasto de ter colocado-nos assim e nos informando daquilo que é possível. Nada de falsos profetas. Aliás, são espíritos ainda na ignorância que pensam estar fazendo alguma coisa ou dando prosseguimento àquilo que erradamente já fizera quando na matéria. Amados irmãos, boa tarde. É um prazer participar desta reunião onde companheiros valorosos, cada um per si, procuram contribuir com o conhecimento. E, por uma questão de comunicação, como já dizia a ciência, a comunicação entre os vasos tende a nivelar todos nós. Então, estamos aqui para aprender e também para cooperar, para participar, cooperar uns com os outros nesse aprendizado, porque todos nós estamos aqui no beabá, porque quando pensamos que sabemos alguma coisa, descobrimos que nada sabemos. Estamos no princípio. Você lê um livro, quando você termina aquele livro, tantos conhecimentos, você fica assim, meu Deus, eu pensei que soubesse alguma coisa, não sei de nada. Então, é importante a nossa participação em grupos de estudos, grupos sérios, que vêm aqui com a finalidade de contribuir, de colaborar, de aprender uns com os outros e visando o crescimento pessoal de cada um de nós. Minha gente, porque o mundo dos espíritos não é tão diferente, o nosso mundo não é diferente do mundo dos espíritos. Então, se nós procuramos aqui na matéria hoje participar de grupos seletos com a finalidade de aprendermos as lições veneráveis do Mestre Jesus,
Sinceramente, quando nós formos lá para outro lugar, nós vamos procurar esse lugar comum, ou então ficamos sem canto para ir. E então, como nós ainda estamos participando ainda do momento Terra, vamos cada um de nós procurar seguir os passos do Mestre Jesus, aplicando as suas lições, materializando as suas lições. Porque Bezerra de Menezes já nos diz, já constantemente, que os espíritos não podem fazer aquilo que nós encarnados temos obrigação de fazer. Então, meus irmãos, vamos aprender, vamos exemplificar e vamos procurar disseminar o fruto do nosso conhecimento aos nossos irmãos que vêm aqui. A nossa responsabilidade é muito grande, porque o que falamos vai servir de exemplo para muita gente, vai tirar muita gente de situações penosas, etc, etc. Então devemos estar preparados, todos nós que nos dizemos voluntários, né, companheiros voluntários desta casa e de outras casas, no sentido de dar o melhor de nós, inclusive o exemplo. Obrigado. Bem, gente, analisando bem o item 7 e 10, nós devemos nos lembrar muito bem sobre a qualidade dos falsos profetas. Fala da qualidade. Quem já leu realmente e já teve a oportunidade realmente de tentar desmembrar o Salmo 79, onde realmente eles falam de uma coisa muito importante, sobre de não existir os milagres que esperávamos e que já não existe mais os profetas. Então eu vou fazer só uma coisa, eu vou recitar esse salmo numa linguagem mais atual, para que vocês vejam, no entanto, que o tema abordado de hoje é um aviso muito forte, quer dizer, ao meu ver, é um aviso fortíssimo, pelo qual a gente está tentando realmente se proteger, ou melhor dizendo, nos informar, absorver o que o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o evangelho em si tenta nos passar. Então, o Salmo 99, numa linguagem mais atual, diz o seguinte: ó Senhor Deus, por que nos abandonaste para sempre? Não, desculpe. Ó Senhor Deus, por que nos abandonaste? Será para sempre? Por que estás irados com as ovelhas do teu rebanho? Lembra-te do teu povo, que há tanto tempo escolheste para ser teu, e que livraste da escravidão para ser tua própria gente. Então aí, esta frase, principalmente nesta frase, é que a gente deve tomar o maior cuidado nessa pequena estrofe. Porque existem seres, né, nossos irmãozinhos menos esclarecidos, que se aproveitam justamente dessa queda da gente em desacreditar que o Altíssimo nos enviou o próprio Filho para nos dizer o seguinte: Deus não desampara ninguém. Então, portanto, Ele não nos abandona. Então existe uma outra parte que eles falam da destruição do templo, né? Vamos dizer assim, a perseguição em si do povo hebreu. E ele fala em outro ponto também que toca muito, quer dizer, o que mais me tocou foi: já não temos mais os milagres que esperávamos, não há mais profetas e ninguém sabe o quanto isso irá durar. Então, eu observo também nesse versículo o seguinte: que existem irmãos desencarnados que pelo qual se aproveitam do primeiro, do segundo, para tentar disseminar uma coisa chamada mistificação. É nessas horas que eles penetram nessas brechas, sabendo que as pessoas estão perdendo a credulidade, né? Não só a credulidade, perdendo toda a noção de que Deus, por ser realmente um ser maravilhoso, nunca abandonou ninguém. Então eles passam para alguns médios umas ideias que vamos dizer que são
vamos usar assim uma palavra que não venha chocar tanto, quer dizer, não exótica não seria a coisa, porque o exotismo em si já é realmente uma pessoa achar que Deus não existe, que Ele nos abandona, né? Então vamos dizer assim que Deus realmente está nos punindo, certo? E que Deus, eu tenho certeza que Ele não é o opressor. Então eles falam no último versículo, ele diz, o Senhor não deixará que realmente os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres necessitados te louvem. Daí é interessante ver que, ressaltando o que eu havia falado antes, e pelo que Deus não nos abandona, quer dizer, que Deus não nos abandona, é muito mais necessário que a gente tenha essa preocupação e que esteja totalmente atentos a, se já não existe mais os milagres, é porque nós não estamos muito bem conectados. E se já que nós não estamos bem conectados, nós nos devemos lembrar de uma coisa, né? Que não devemos esquecer dos gritos de raiva dos nossos inimigos e nem também das visões erradas dos nossos adversários, que no caso são os nossos irmãos menos esclarecidos. Então a única coisa que eu posso dar como uma boa parte da contribuição que a minha está sendo agora, quer dizer, vindo na mente, é que nós que participamos todos os dias de nossas reuniões, participamos dos dias de tratamentos, nós estamos vendo que existem cada dia mais pessoas que estão sofrendo não só pelas dores, pelas quedas morais também, que são as piores, não é pelo fato da dor física, mas a pior dor é a queda moral. Então nós devemos mais do que nunca prestar atenção, estar sempre mais conectado com as forças superiores, para que nós saibamos reconhecer que os seres inferiores, esses realmente ainda vão tentar muito nos passar uma rasteira. É só isso, gente. Amigos queridos, voltando ao assunto da tarde de hoje, e levando em consideração, volto a dizer, o estágio da Terra, nesse período em que nós estamos vivendo de transição planetária, é um momento muito importante da nossa história, da história de cada um de nós, da história da Terra, porque nós estamos concluindo um curso de expiação e provas e já vislumbrando um novo curso melhor para nós na Terra. Então, este período em que nós vivemos, não tenhamos dúvida, há muita coisa, há muitos acontecimentos vislumbrantes, belíssimo, mas há também momentos de sofrimentos também, de violência então, e outros aspectos da droga, enfim, de outros assuntos que nós estamos acompanhando na sociedade moderna desses nossos tempos. Então, nós sabemos que tempos mais distantes, as casas espíritas têm a preocupação mais direta, quase que unicamente do estudo da doutrina espírita. E depois então, mais na frente, a promoção social. E nesses últimos tempos, diante desse momento atual da Terra, desse nosso melhor momento, vamos dizer, que nós estamos passando na Terra até agora, nós também precisamos compreender e precisamos nos preparar melhor e nos disponibilizarmos melhor para os atendimentos também que as casas espíritas fazem nesses tempos modernos. Não somente de atendimento espiritual, de atendimento médico espiritual, que realmente é uma parceria com o plano espiritual maior, no sentido de alcançar também esses espíritos que estão na Terra com dificuldades, mas outros tantos que estão com dificuldades também equivocados no plano espiritual.
E de modo que não podemos isolarmos diante desses trabalhos dos tempos modernos que a Casa Espírita está oferecendo à comunidade, mas precisamos nos preparar cada vez mais para vislumbrarmos melhor quais as fontes que estão sendo realmente dirigidas, quais as fontes que estão se dirigindo a nós do plano espiritual. E de modo que, assim fazendo, nós estamos fazendo bom uso do nosso tempo na Terra e trabalhando melhor os ensinamentos da doutrina espírita e atendendo melhor os companheiros do caminho, sob a luz do Consolador prometido. Mais ou menos ele falou na questão do conhecimento, exatamente o que eu tinha colocado aqui, é que assim como na nossa vida se fala muito na questão da educação, né? Então, para todos nós, em se falando também de espiritualidade, é importante que haja mais conhecimento. Então, porque isso leva a um discernimento, a um maior entendimento de quaisquer mensagens que possam ser adquiridas da espiritualidade, assim como também fica mais fácil você, com maior conhecimento, você também passar uma sua própria mensagem para alguém. Então, o conhecimento é fundamental. Até porque é o seguinte, quando a gente está com algum problema, por exemplo, você vai tomar conselho com um leigo ou um psicólogo, por exemplo, se o problema for muito complicado. Então, quem é que tem mais conhecimento? Um especialista, né? Então, às vezes até, no meu entendimento, um falso profeta, ele pode ser falso profeta por uma má índole, porque ele sabendo que está enganando a quem ele está passando uma mensagem, ou também pode ser por mensagens equivocadas, porque ele acha que aquilo é uma verdade para ele. Então é fundamental conhecimento, tanto a nível de espírito como a nível nosso encarnados. Então, basicamente é isso. Exatamente, tudo que os colegas colocaram aqui, que a gente vai chegar ao ponto, né, ao X da questão. Nós observamos, quando ele tem um trechinho aqui que nós não lemos, mas nós vamos nos referir agora, em relação ao que ele chama de missão dos profetas e os prodígios dos falsos profetas. Quer dizer, muitas vezes as pessoas vão para as casas espíritas buscando o fenômeno, né? Então, assim, um médium, por exemplo, um médium que incorpora um espírito ou que recebe um espírito fazendo gesticulações, respiração forte, fazendo certos gestos e tal, muitas vezes ele é tido como um médium mais capaz, digamos assim, do que aquele que está sem nenhum, aparentemente, movimento, sem nenhuma repercussão do ponto de vista visual. É tanto que nós nos lembramos do que Amadeu falou ontem aqui no nosso curso, né, de passes, quando ele se referiu a Medrado, que Medrado estava um eminente orador espírita, que ele estava num determinado centro espírita fazendo a palestra, e no final existiam duas filas, né, para se tomarem passe. Dois médiuns. O médium que dava passe tendo aquela repercussão, né, movimentos corporais mais intensos, exaltando-se e tal, a fila era cheia de pessoas para tomar passe com aquele médium. E do outro lado eu tinha uma senhora, se não me engano, que era bem quietinha na dela, ninguém nem notava que ela estava tendo um espírito ali ao lado dela. Só que Medrado disse, eu vou tomar passe com essa senhora. E aí quando ele chegou próximo, ele observou que aquela senhora, que aparentemente não denotava nenhuma gesticulação, nenhuma exaltação na seu movimento físico, que estava bem quietinha ali em oração, estava nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes ao lado. Então, assim, para a gente ter uma ideia de que nem sempre aqueles... E justamente o outro médium que fazia... ficava soprando, ficava gestos mais exaltados, ele estava sendo palco de obsessão de espíritos que estavam fora do centro, que estavam teleguiando todos os seus atos ali naquele momento. Então, é muito sério, a gente tem que observar que as pessoas gostam do que é fantástico, do que é fenomenal, do que é, entre aspas, assim, o quê? O circo? Mas é outra palavra que eu queria colocar aqui. Algo que tende ao sensacional, né? Sensacionalista, exatamente. Então, o que a gente observa? Esses prodígios, né?
Na realidade, é assim, o fato do médium ter esse comportamento não quer dizer que ele esteja recebendo um espírito de autoescola ou de um espírito evoluído. Qualquer pessoa que seja médium, principalmente o médium que é pouco disciplinado, pouco educado, pouco esclarecido, ele tende a ter uma repercussão desse nível. Os espíritos superiores mesmos, eles não precisam demonstrar que estão ali estão influenciando aquele médium. Pelo contrário, os espíritos superiores são tranquilos, são calmos, são serenos. Qual é o critério que a gente deve ter? Prioritário, é da questão moral. E aí, quando o Rui falou da questão da linguagem, é um ponto importantíssimo. A linguagem é tudo aquilo que diz respeito ao que a mensagem diz do ponto de vista da sua forma, ou seja, se ela é muito difícil, se ela é mais simples, né? Mas também do seu conteúdo. E é justamente isso que a gente deve buscar. Muitas vezes uma mensagem, seja ela psicografada ou do ponto de vista do médium psicofônico, né? Que é aquele que fala como se tivesse incorporado, a mensagem às vezes é tão aparentemente inteligente, rebuscada, prolixa, né, assim, complicada, assim, que parece que é um acadêmico de alto nível, um pós-doutor que está falando ali. E na realidade, quando você vai ver, assim, vai analisar, não tem conteúdo nenhum. É vazia, do ponto de vista moral. E os espíritos superiores, justamente, eles fazem o contrário. Um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, às vezes ele diz em poucas palavras tudo aquilo que ele gostaria de dizer. O Emmanuel também. Emmanuel fala em poucas linhas o conteúdo de uma palestra inteira. Então, assim, é analisando o conteúdo que a gente vai discernir os bons e os maus espíritos. Isso é fundamental. E aí nós fomos buscar, dentro do que ele citou como sugestão aqui, e aí eu faço uma convite aos irmãos que puderem, posteriormente, ler o Livro dos Médiuns, na segunda parte, o capítulo 24 e seguintes, justamente informações preciosíssimas. Dentre elas, eu vou citar algumas aqui, que fazem com que a gente perceba, que a gente possa discernir entre os bons e os maus espíritos. Nós falamos aqui dos maus, não queremos dizer assim, não estamos tendo nenhum preconceito, ou pelo contrário, mas é uma forma da gente distinguir aqui didaticamente o que nós queremos dizer. Mas na realidade esses espíritos maus podem ser realmente, ter uma índole, como o ser humano também tem, não é? Uma índole pouco evoluída do ponto de vista moral, mas também pode ser um espírito que queira brincar, que queira fazer chacota, que queira se aproveitar daquele momento para... Não, o mau caráter seria mais, pelo menos assim, do ponto de vista da maldade, mas aquele espírito brincalhão que quer tirar proveito, zombeteiro, exatamente. Então nós vamos colocar aqui algumas coisas bem importantes, né? É a questão da linguagem, como nós falamos, os espíritos superiores têm uma linguagem mais digna, nobre, elevada e simples, humilde. Espírito superior não se acha, como a gente diz, ele não diz que é o tal, pelo contrário, eles são altamente humildes, né? É isso que denota a sua evolução moral. E dizem geralmente muito em pouco espaço, poucas palavras, em termos de conteúdo. As ações. Esses espíritos superiores, geralmente, quando eles aconselham, e eles aconselham, eles não determinam, eles não impõem suas colocações, eles aconselham. E a gente sabe que quando os espíritos nos sugerem algumas coisas, até mesmo do ponto de vista da administração da casa ou de nossas vidas, se for o caso de uma mensagem mais particular, é uma orientação, é um aconselhamento. Mas a pessoa encarnada, ela tem o livre-arbítrio, como o próprio Allan Kardec diz aqui. A gente precisa, primeiro de tudo, discernir se aquela mensagem ela é propícia, se ela é pertinente e do ponto de vista moral, se ela tem um cunho moral elevado. E aí a gente vai discernir se aquela mensagem é pertinente ou não. E aí ele diz, espíritos superiores, eles aconselham com moderação, afabilidade. Qual o sentimento que vai nos trazer aquela informação, não é? Geralmente são sentimentos de amor. Bom, e sem excentricidades. Nada de coisas que vão contra a lógica ou ao bom senso. Principalmente no tocante ao que diz a doutrina espírita. A análise criteriosa das mensagens pela lógica e pela razão, e pelo bom senso, ou seja, pela razão. Os espíritos superiores não se aborrecem quando a gente questiona o que eles dizem. Pelo contrário, eles querem que a gente faça isso mesmo. O próprio Chico Xavier disse que, foi Emmanuel, se não me engano, né, eu acho talvez, que disse assim, é melhor você rejeitar 10 mensagens verdadeiras do que aceitar uma falsa. Então, é o critério rigoroso das comunicações, da interpretação, da análise do conteúdo das mensagens.
Mensagens inteligentes nem sempre são de espíritos bons, como nós falamos aqui, né? O importante é a moralidade da mensagem. E outra coisa, espírito superior geralmente não faz predições, principalmente com datas. Ah, dia tal vai acontecer isso, isso e isso. Espera aí, vamos ter cuidado. Às vezes algumas predições são necessárias, mas de uma forma mais geral e não com uma característica de predição que aquilo vai acontecer. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Espírito superior, geralmente, eles colocam algumas informações, mas não que possam, até muitas vezes, a gente pode se perturbar se aquele espírito disser, vamos supor, uma pessoa que está doente, aí a pessoa vai dizer, ah, dia tal você vai ter um infarto, você vai... Já pensou que aquela pessoa tem infarto na hora, só de ouvir aquela informação. Então, isso é muito sério, mas acontece, né? Infelizmente acontece. E as pessoas desavisadas é que se prejudicam. Duas mensagens de um mesmo espírito superior, vamos supor, uma determinada casa espírita recebe um espírito de São Luís, ou uma mensagem do espírito de São Luís através de um médium. Esse mesmo espírito de São Luís, numa outra casa espírita, dá comunicação também. Se nós formos comparar as duas mensagens por outro médium, né? Se formos comparar as duas mensagens, não é do mesmo espírito de São Luís, ou de algum preposto seu, né? Ou de algum mensageiro seu. Mas enfim, sendo do espírito de São Luís, aquelas duas mensagens que foram comunicadas em casas espíritas diferentes por médiuns diferentes, devem ter não necessariamente quanto à forma, porque vai depender também da mediunidade, da condição moral e intelectual do médium que passa aquela informação, né, que o médium é o intermediário da mensagem, mas, acima de tudo, do conteúdo moral. O conteúdo deve ser semelhante, né, é um dos critérios também que a gente observa. Ou seja, as ideias e os pensamentos daquele espírito. Bons espíritos, como nós dissemos há pouco, bons espíritos nunca ordenam, eles não se impõem, eles aconselham. E os espíritos maus, olha aqui, Wilma, uma coisa interessantíssima, que a gente sempre coloca na nossa casa de oração aqui, Grupo Meimei. Os espíritos maus estimulam o ego, a vaidade, o orgulho dos médiuns, a importância pessoal. Então, de repente, aquele espírito que chega para aquele médium e diz assim, olha, você é um médium exemplar, né, assim, olha, veja bem, ou mesmo uma palestra, chega, a gente tem que ter muito cuidado, muitas vezes quando a gente faz uma palestra, chega uma pessoa e diz, olha, sua palestra foi boa, não sei o que, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque pode tocar na nossa vaidade, no nosso ego, né? Claro que a gente se esforça, a gente tem um método do nosso esforço, mas é preciso cuidado, principalmente espíritos que exaltam muito as qualidades pessoais daquele médium, exaltando a vaidade, o orgulho, tem que ter cuidado. Pode ter aí um processo de obsessivo em curso, de obsessão em curso, né? Isso. Não, é claro, é a questão do exagero, quer dizer, é bom você ter o reconhecimento do seu trabalho, isso é uma coisa. Agora, ter o excesso do lisonjeio, aí é que a exaltação exagerada, exatamente. E principalmente quando existem médiums que naquela casa espírita já tem uma certa consideração exagerada, assim, porque naquela casa espírita todo mundo quer tomar passo com aquele médium, porque acha que aquele médium é o melhor, que é o que recebe espírito superior, etc, etc. Tem que ter muito cuidado. Claro que em certas casas, pela própria característica da situação, do trabalho que se efetua ali, obviamente, e é natural que alguns médiuns tenham destaque. Isso é natural. Agora, cabe a gente observar, e aí o médium também tem que ter a sua condição moral, aí o que o Rui estava falando. A condição do médium é fundamental, porque o médium tem que ter a sua disciplina de autoaprimoramento moral, de reforma íntima, né? De renovação moral. Porque no momento que aconteça qualquer coisa que saia daquilo que ele sabe que é o correto, ele vai discernir. Por isso que a gente colocou aqui também, é importante o autoconhecimento e o estudo, como a Assunção falou. O estudo é fundamental, porque o autoconhecimento, que é você saber as suas qualidades e seus defeitos, né, as coisas que você precisa melhorar, e o conhecimento que você vai ter na doutrina espírita, são a sua chave, que você tem seguramente para contornar toda qualquer situação difícil que aconteça, do ponto de vista de uma mistificação ou de uma comunicação de espíritos não evoluídos. Como nós falamos aqui, os bons espíritos, quando se aproximam dos médiuns, eles geralmente trazem uma sensação agradável, uma sensação de paz e de harmonia, com algumas exceções, mas de uma forma geral, é importante que o médium também perceba isso. E não precisa de gesticulações exageradas, nada disso. O importante é a mensagem, né? O conteúdo moral da mensagem.
E uma coisa muito séria, seríssima. Espíritos ignorantes, brincalhões, zombeteiros e de caráter índole má, eles geralmente se incitam o grupo a rejeitar pessoas, né, a companheiros que têm conhecimento para discernir entre o bem e o mal. Por exemplo, os médios que estão sendo palco de obsessão, geralmente eles não gostam de se aproximar daquelas pessoas que podem desmascará-lo. São pessoas que têm um conhecimento mais pertinente, que estudam o Evangelho, estudam o Livro dos Espíritos, estudam o Livro dos Médiuns, e que sabem discernir quando a mensagem é verdadeira ou não. Então, esses espíritos zombeteiros fazem com que aquele médium que está sendo palco de obsessão se afaste daqueles outros, que podem desmascará-los. E muitas vezes, numa casa espírita, todo o grupo está sendo obsidiado, né? Então, a gente tem que ter o controle, tem que ter o discernimento, tem que ter o estudo. Por isso a importância do estudo sistematizado, o estudo sobre a mediunidade, o estudo das técnicas, por exemplo, do passe, que nós fazemos o curso do passe aqui, nós até fazemos aqui um convite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos trabalhadores da casa, que venham frequentar o nosso grupo alguns não estão, infelizmente não estão comparecendo, venham comparecer ao nosso estudo com o nosso Amadeu sobre as técnicas do passe, venham também apreciar, né? A gente se deleita com os estudos de Sebastião Carlos, que vem também, no caso do Amadeu, no sábado à tarde, a partir das 4 horas da tarde. Sebastião nas terças, a partir das 19h30. Então, assim, venham frequentar os nossos estudos, porque é fundamental. Não basta, claro, a importância da gente já estar fazendo a caridade, já estar fazendo nossa parte enquanto médiuns, é importantíssimo, mas o estudo tem que estar junto, justamente para discernir o que é o correto e o que é incorreto. E para finalizar, a gente diz o seguinte, é muito importante que todos nós, errar é humano, não é? Então, se algum dia alguém passar por um processo de, como você disse assim, às vezes a queda moral da pessoa, né? Porque como o Rui falou, a qualidade moral do médium é fundamental, mas todos nós somos humanos. Então, se a gente muitas vezes erra, de repente eu posso ter recebido uma comunicação que eu achava que era de um espírito evoluído, não era, e eu me equivoquei, enfim. Ou alguém pode ter recebido alguém na casa que de repente essa pessoa não era uma pessoa muito afeita aos estudos, enfim, a sua mediunidade não era muito equilibrada, mas isso acontece. Todo mundo é passível de acontecer isso. Agora, claro, a gente errou, agora vamos, né, buscar acertar. Vamos, assim, enquanto grupo coeso, grupo unido, e é isso que os espíritos também colocam, a importância da união do grupo. Porque quando acontecem esses processos de interferência dos espíritos pouco esclarecidos, geralmente o grupo se desarticula, não é? Nós sabemos que acontecem as dissensões. Então, de repente, um começa a dizer que aquele médium não é assim e tal, aquela casa espírita não é séria e tal. Em vez de uns falarem dos outros, em vez de ficar criticando, vamos chegar para a pessoa e vamos dizer, fulana, vamos conversar. Olha, eu estou percebendo isso. O que você está achando? Vamos estudar, vamos ver aqui na doutrina como é o nosso procedimento. Será que está condizente, né? E vamos nos unir. Antes de sair falando e abandonar a casa espírita, vamos nos unir e vamos conversar, vamos dialogar, vamos estudar, participar do evangelho, dos grupos de estudo. É assim que a gente resolve, é assim que a gente consegue superar, porque, quer queiramos ou não, quanto mais sério o grupo, quanto mais sério o trabalho, mais os espíritos trevosos, eles nos assediam. E aí é vigiar e orar constantemente. Tá? Então, assim, era isso que eu acho que eu queria colocar essas informações do Livro dos Médiuns, que não estava aqui no Evangelho, mas eu achei importante a gente trazer, e convido os irmãos para estudarem os Livros dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que são, assim, os 3 primeiros que são importantíssimos, para que a gente possa discernir e compreender que, como o Renato falou, Deus está sempre ao nosso lado, Deus nunca nos abandona, mas cabe a nós, encarnados, termos o discernimento, através de quê? Do estudo, do aperfeiçoamento moral, do autoconhecimento, né? Então, meus amigos, é isso que eu queria passar. Vamos agora, se alguém quiser mais, além de Wilma, né, que vai fazer uma colocação final, nós vamos passar para... O senhor gostaria, senhor Arlindo, por favor? Ainda pertinente esse assunto colocado nesta tarde para conhecimento de todos, eu não podia deixar de passar para os irmãos também a questão da mediunidade dos tempos atuais.
Nós estamos, todo mundo sabe, Chico, eu costumo chamar Chiquinho, já voltou ao plano espiritual. Divaldo, até pela sua idade também, não deve estar tão longe, né? Embora não seja pela idade, né? Raul Teixeira, etc e tal, mas estou falando mais dos vultos, assim, da exposição e do trabalho mediúnico na casa espírita atuais. Então, há nos tempos atuais também o entendimento que está sendo muito forte da mediunidade de parceria. Porque à medida que o trabalhador espírito médio, ele vai estudando, vai se aperfeiçoando também na literatura espírita, ele vai ficando também com essa responsabilidade de compartilhar também nessa parceria com o plano espiritual. E isto é muito interessante, eu acredito muito, eu tenho uma consciência muito clara deste papel, desta mediunidade de parceria. Então cabe naturalmente ao trabalhador espírita, o médio, por excelência, então, se dedicar muito mais nesse mistério, para que o trabalho se faça muito mais coeso, presente na casa espírita, principalmente nesses tempos atuais. E no que pertence também a essas atitudes, Hermann se diz com muita clareza que o trabalhador homem moderno, ele será conhecido pelas suas atitudes. Claro, um terno bonito, uma gravata linda, um automóvel do ano, uma casa bacana, isso é muito uma referência também. Mas as suas atitudes é que vai prevalecer no trabalho espírita, também no campo da mediunidade. Obrigado. Não tendo mais nenhum irmão que queira usar a palavra, a gente vai encerrar o nosso evangelho, mas eu queria falar duas palavrinhas. A doutrina dos espíritos é realmente muito séria. E o próprio Allan Kardec, né, que nós temos que agradecer eternamente, né, ele que nos deu o maior exemplo de como conduzir a mediunidade, não é? Porque ele teve todo um cuidado de ouvir vários médiuns, não é? Estudar, pensar, refletir. Então, o estudo é importante, comparar, o estudo é importantíssimo. Eu, particularmente, fico muito triste quando aqui na nossa casa nós conversamos, falamos com os nossos amigos, nossos irmãos médios, e eles não vêm, não é? Obviamente que não são todos, mas uma grande maioria não quer o estudo. E é impossível se dizer espírita se você não estuda, não é? Porque é lógico que o intelectual é muito importante, é claro, é importante para a pessoa. Mas mesmo que a pessoa não tenha assim um conhecimento intelectual tão grande, mas se ele tentar estudar dentro do pouquinho que ele sabe, ele vai sim absorver as verdades da doutrina dos espíritos, e ele vai ter cuidado sim, não é? Quando as comunicações não são verdadeiras. Se a gente for se ater ao que disse o próprio Allan Kardec, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, se conhece a árvore pelo fruto, não é? Então, se a gente se reportar realmente ao Evangelho, se a gente tentar ler, tentar estudar, que é tão importante, fica mais fácil a gente discernir a comunicação que não é verdadeira. Mas, infelizmente, ainda, por falta de conhecimento mesmo, ainda vemos pessoas que preferem ainda hoje o sensacionalismo, não é? E a gente sabe que, como a nossa irmã Lourdes falou aqui, o espírito benfeitor, ele é simples, ele não precisa estar querendo aparecer, mostrar que é. Nós vemos aqui o nosso irmão Hermann, que é um exemplo de humildade, né? E o próprio irmão Bezerra, ao ponto de dizer que é apenas uma formiguinha, imaginemos, né? Então, assim, o que é que precisamos todos nós? Buscar a leitura, o estudo da doutrina, que é tão maravilhoso. E hoje, é diferente de quando nós começamos, aí eu digo, seu Arlindo, os demais aqui, a gente sabe que nós demorávamos 7 anos para estudar toda a doutrina. Hoje, até pelos tempos atuais, a gente vê que os estudos até estão mais diferentes, trazendo o mesmo conteúdo, mas de uma forma mais diferente. Quer dizer, a gente tira pelo estudo do Sebastião,
pelo o estudo, o curso de passe dado pelo irmão Amadeu. Quem já fez antes, como nós já fizemos antes, bem antes, né, seu Arlindo, a gente vê que é o mesmo conteúdo de uma maneira atual, para a atualidade, com a linguagem atual. Então, não tem desculpa. A Casa Espírita, ela tem sim que ter estudo, e os componentes da Casa Espírita, se querem galgar em cima da doutrina, tem que estudar. Infelizmente, a gente ainda encontra muita dificuldade, não é? Tem pessoas que não querem. Mas como a própria doutrina chama a nossa atenção para o respeito à liberdade, né? A gente só cala, ora. E aí, sim. E a gente convida os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook para que elevem o pensamento a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, amigo de nossas almas e de nossas dores, e que possamos interceder a Ele por todos aqueles que sofrem nos dois lados da vida. Que possamos interceder, Jesus, por aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro e já se dirigem à verdadeira vida, à pátria espiritual. Intercedemos amorosamente, Jesus, por aqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro. Por aqueles que sofrem suas dores materiais e suas dores morais. A nossa intercessão a Jesus, pelo nosso querido... Como é o nome dele, Lu? Rubazinho? A nossa intercessão a Jesus, pelo nosso irmão, amigo, Rui Basílio do Nascimento. Há 25 anos, Jesus, tendo sido chamado por vós. Certamente foi recebido amorosamente, e como tal homem, tal espírito, com certeza está do teu lado, ajudando a todos nós e a seus familiares. Que hoje, aniversário do nosso irmão, as bênçãos de Maria de Nazaré e de Jesus, do seu anjo de guarda, possa iluminar este espírito cada vez mais. Que possamos pedir a vós, Jesus, mestre, amigo e irmão maior, que todos os lares nesse momento possa ter sido alimentado com a palavra do Evangelho. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado aos nossos irmãos, amigos e filhos queridos aqui presentes. E até a outra oportunidade, no último domingo do mês, quando nós aqui estamos no dia 27 de outubro, fazendo o nosso Evangelho no Lar. E em breve, irmãos queridos, a nossa TV Meimei, onde vamos estar com a mesa assim repleta de irmãos de todas as casas de oração, se Deus quiser, fazendo um debate de amor e de misericórdia, já convidando, né, Rui, esses nossos irmãos queridos, porque a TV Meimei, ela já é uma realidade, e nós estamos profundamente felizes. E os nossos irmãos, e aqui já tem o nosso irmão Arlindo, que ele representa, eu acho que o movimento espírita inteiro, até pela beleza que seu Arlindo faz de unificar, não é, esse movimento, que é muito bom. Isso é maravilhoso. O Senhor já leve a todas as casas de oração, e a nossa gratidão, né, a seu Arlindo, por ele ter esse discernimento que é maravilhoso. Nós precisamos realmente nos unir. Já dizia o irmão Bezerra. Então, com muita alegria no nosso coração, bom final de semana a todos, e uma semana que começa amanhã cheia de amor, cheia de misericórdia. E assim nós vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação,
mas livrai-me do mal. Vamos também louvar a Maria de Nazaré, essa mulher misericordiosa, essa mulher que nos dá exemplos de fé, de coragem. Maria de Nazaré, adentra todos os lares nesse momento e leva a tua paz, e que teu azulino manto, Maria, possa cobrir todos nós, lotados nesse planeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida espiritual. E em teu nome, Jesus, em nome de Maria, dos nossos mentores espirituais, nós damos por encerrado o nosso Evangelho do Lar. Graças a Deus.